quando o despertar espiritual ocorre, não é como uma mágica que faz todos os desafios desaparecerem. Pelo contrário, os desafios continuam a surgir, mas a maneira como os enfrentamos muda profundamente. A chave está em desenvolver a capacidade de estar presente e não se identificar com os pensamentos disfuncionais que normalmente nos levam à infelicidade. Imagine-se em um dia ensolarado, caminhando por uma trilha. Você encontra um riacho e decide sentar-se à beira da água. Enquanto observa o fluxo constante, percebe que os pensamentos vêm e vão, como as folhas flutuando na correnteza. Alguns pensamentos são agradáveis, outros nem tanto. No entanto, você não se apega a nenhum deles. Você simplesmente os observa, deixando-os passar como as folhas na água. Essa é a essência do despertar espiritual. É a habilidade de observar nossos pensamentos e emoções sem se deixar levar por eles. Quando nos identificamos com nossos pensamentos, criamos sofrimento desnecessário. Por exemplo, se você tem um pensamento negativo sobre si mesmo, como "eu sou um fracasso", isso pode levar a sentimentos de tristeza e desesperança. No entanto, se você puder observar esse pensamento sem julgamento, perceberá que ele é apenas um pensamento passageiro, não uma verdade absoluta. A prática da atenção plena é uma ferramenta poderosa para desenvolver essa capacidade. Ao cultivar a consciência do momento presente, aprendemos a observar nossos pensamentos e emoções sem nos envolvermos emocionalmente. Isso nos permite escolher como reagir aos desafios da vida. Em vez de nos tornarmos vítimas das circunstâncias, nos tornamos observadores conscientes, capazes de responder com clareza e compaixão. Portanto, o despertar espiritual não é uma fuga dos desafios, mas sim uma transformação profunda de como os enfrentamos. É a jornada da consciência, onde aprendemos a permanecer presentes, independentemente das circunstâncias, e a não nos identificar com os pensamentos que nos causam sofrimento. Assim, encontramos a verdadeira felicidade não na ausência de desafios, mas na nossa capacidade de transcender esses desafios com sabedoria e compreensão. Lembre-se de que a jornada de despertar espiritual é única para cada pessoa. Siga o que ressoa com você e esteja aberto a novas experiências. Mesmo assim, precisamos estar conscientes que a jornada espiritual é uma viagem interior que nos leva a explorar os lugares mais profundos da nossa alma. No entanto, ao longo desse caminho, é comum encontrarmos resistência interna, obstáculos que surgem do próprio eu e que podem nos impedir de avançar. No entanto, existem estratégias eficazes para lidar com essa resistência interna e continuar progredindo em nossa jornada espiritual. A resistência interna é uma forma de autossabotagem que surge quando nos deparamos com mudanças significativas em nossas vidas. Pode se manifestar como dúvidas, medos, procrastinação ou autocrítica, impedindo-nos de avançar em direção aos nossos objetivos espirituais. Essa resistência é muitas vezes alimentada por crenças limitantes e padrões de pensamento negativos que nos mantêm presos em nossa zona de conforto. O primeiro passo para lidar com a resistência interna é reconhecer sua presença. É muito importante que você desenvolva a capacidade de observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, percebendo quando a resistência surge e como ela se manifesta em sua vida. Quando aceitamos a resistência como parte natural da jornada espiritual, em vez de lutar contra ela ou negá-la, devemos acolhê-la com compaixão e gentileza. Isso significa reconhecer que é normal sentir medo ou incerteza diante do desconhecido. Procure explorar as crenças e padrões de pensamento que alimentam a resistência interna. Pergunte a si mesmo quais são os medos escondidos que estão impedindo seu progresso e examine se essas crenças são realmente verdadeiras ou apenas ilusões criadas pela mente. Enfrente a resistência interna desafiando seus próprios limites. Tome pequenas ações corajosas todos os dias, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto. Cada passo que você der em direção ao desconhecido vai fortalecer sua capacidade de lidar com a resistência. Seja gentil com você mesmo durante os momentos de resistência. Reconheça que você está fazendo o melhor que pode com os recursos que possui no momento. Trate-se com bondade e compaixão, como faria com um amigo querido que está passando por dificuldades. Não tenha medo de pedir ajuda quando sentir que a resistência interna está dificultando seu progresso. Lidar com a resistência interna é uma parte essencial da jornada espiritual. Ao cultivar a consciência, praticar a aceitação e desafiar seus próprios limites, você pode superar os obstáculos que surgem em seu caminho e continuar avançando em direção à sua evolução espiritual. Lembre-se de que a resistência é apenas uma oportunidade para crescimento e aprendizado, e que cada desafio que você enfrenta o torna mais forte e mais resiliente. Com dedicação, autocompaixão e determinação,
você pode transformar a resistência interna em uma fonte de crescimento e expansão espiritual. Agora, vamos resumir em detalhes como podemos lidar com a resistência. 1. Autoconsciência. Reconheça quando a resistência surge. Esteja atento aos pensamentos, emoções e padrões que o impedem de progredir. Pergunte a si mesmo: o que estou resistindo? Por que estou me sentindo assim? 2. Aceitação. Aceite a resistência como parte do processo. Não a julgue ou a rejeite. Lembre-se de que todos enfrentam desafios internos. Você não está sozinho nisso. 3. Investigação interior. Explore a origem da resistência. Pergunte-se se ela está enraizada no medo, na autossabotagem ou em crenças limitantes. Às vezes, a resistência surge porque estamos prestes a dar um passo significativo em direção ao nosso crescimento espiritual. 4. Compaixão. Seja gentil consigo mesmo. A resistência não é um sinal de fraqueza, é uma oportunidade para aprender e crescer. Pratique a autoaceitação e a autocompaixão. 5. Prática regular. Mantenha sua prática espiritual regularmente, mesmo quando sentir resistência. A resistência muitas vezes diminui à medida que nos comprometemos com a prática diária. 6. Visualização criativa. Visualize-se superando a resistência. Imagine-se fluindo com facilidade e confiança em sua jornada espiritual. A mente subconsciente responde bem à visualização positiva. 7. Converse com um mentor ou amigo. Compartilhe suas lutas com alguém de confiança. Às vezes, apenas expressar o que estamos sentindo alivia a resistência. Um mentor espiritual ou amigo que já passou por uma jornada semelhante pode oferecer insights valiosos. 8. Persistência. Continue avançando, mesmo quando a resistência parecer forte. Lembre-se de que a resistência é temporária. À medida que você cresce, ela diminuirá. 9. Celebre as pequenas vitórias. Reconheça e celebre cada passo que você dá em direção ao seu despertar espiritual. Isso reforça sua motivação e ajuda a superar a resistência. 10. Confie no processo. Confie que a resistência faz parte do caminho. Ela não é um obstáculo insuperável, mas sim uma oportunidade para evoluir. Mantenha a fé em sua jornada e no seu próprio potencial. Lembre-se: quando você desperta espiritualmente, os desafios não param, mas você não os transforma inconscientemente em infelicidade. A chave é desenvolver a capacidade de estar presente e não se identificar com os pensamentos disfuncionais que criam sofrimento desnecessário.